Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza, esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de uma banda britânica, do final da década de 60, virada da década de 60 para a década de 70, que é uma das precursoras, talvez, do heavy metal. Nunca é tida como tal, mas tem um som bem pesado, uma guitarra bem estridente e que influenciou pessoas ligadas ao gênero, sim. Eu não sou um grande fã de heavy metal, não tenho praticamente nada do metal clássico aí, mas esse proto heavy metal aqui eu gosto bastante. Tô falando do álbum de estreia do High Tide, o Sea Shanties, esse álbum aqui. Outubro de 1969. Tirar daqui. E aqui temos os quatro integrantes, era um quarteto, o High Tide, formado lá em Londres no início de 1969, um belo desenho aqui do Paul Whitehead, que era relativamente famoso, fazer capas de disco e tudo mais. Então, o High Tide, como eu falei, se formou aí no início de 1969 e praticamente o líder deles era o guitarrista e principal compositor e vocalista também, que é o Tony Hill, que ele participou de um grupo, ele é de Newcastle, lá no norte da Inglaterra, mas ele fez parte de um grupo que inicialmente era lá da Califórnia, a convite do John Peel, foi para a Inglaterra, foi lá para Londres e gravou singles por lá. Aí recrutaram o Tony Hill, que estava num grupo chamado The Answers, e esse grupo era o Misunderstood, que chegou a fazer um certo furor ali no underground londrino, porém, depois de alguns singles, a maioria dos integrantes teve que voltar para os Estados Unidos, foram deportados, e o Tony Hill a partir daí ficou mais focado como músico de estúdio, e teve uma breve participação no Turquoise, uma banda ali montada pelo David Bowie, com a então namorada dele, a Hermione Farthingale. Depois ele foi substituído pelo John Hutchinson nessa banda, ele viraram o Feathers daí. E logo em seguida, então, o High Tide foi formado quando o Tony Hill encontrou outros três figuras aqui. Então o que temos aqui? O baixista Peter Pavley, o baterista Roger Haddon, o violinista e eventualmente tecladista Simon House, e aqui o Tony Hill, guitarra e vocais. E o diferencial, o que dá uma sonoridade única pro High Tide, é justamente o perfeito entrelaçamento entre a guitarra psicótica e maníaca do Tony Hill, uma guitarra lacerante, e as delirantes bases de violino do Simon House, bem psicodélicas, bem malucas mesmo. O entrelaçamento era perfeito, simplesmente perfeito. E isso fica provado aqui nesse álbum. Que temos, já começa, temos originalmente o álbum com 6 canções. Aqui nessa edição aqui foram adicionados mais 5. Então o álbum começa mostrando que a banda não tá para brincadeira, já começa com um solo de guitarra letal na primeira faixa, Footloose Lament, que é praticamente um heavy metal. Para mim é muito mais heavy metal do que várias bandas aí que o pessoal chama de metal. Pouco mais de 5 minutos, aí, e como falei, o violino e a guitarra fazem uma cama perfeita ali, e a cozinha é bem competente também, em especial o baterista Roger Haddon. Depois Death Warm Up, aí mais 9 minutos, uma canção longa, e aqui a pedreira continua também. Aqui eles não dão descanso pro ouvinte, não, é uma pedreira atrás da outra. A terceira faixa já parece que você tem um respiro assim, no início, que aí chama Pushed But Not Forgotten. Parece que eles pegam mais leve aqui um pouco, mas logo em seguida vem a porradaria de novo. Mas essa faixa aqui é meio bipolar, que ela fica alternando entre momentos de calmaria e momentos mais pesados. Na quarta faixa, Walking Down the Outlook, talvez a mais convencional delas, mas igualmente excelente. E aqui o vocal do Tony Hill lembra assustadoramente o Jim Morrison.
Você escuta a canção e fala, ué, o Jim Morrison está fazendo participação aqui? Não, não é o Jim Morrison, é o Tony Hill. Mas ele tem um timbre vocal, pelo menos nessa canção aqui, assustadoramente parecido com o Jim Morrison. Depois, Missing Out é um bluesaço, um blues rock maníaco também aqui. E Nowhere, a única faixa que não é composta pelo Tony Hill, foi composta pelo Simon House em parceria com o Roger Haddon. Ela também ela varia um pouco entre momentos de calmaria e momentos mais de porradaria também. Mas é uma faixa um pouco mais psicodélica que as demais. Então essas eram as 6 faixas originais. Aqui, dentre as 5 bônus tracks aqui, temos um instrumental de mais de 11 minutos, que se chama The Great Universal Protection Racket. Aqui é uma faixa muito executada em shows da banda e que infelizmente acabou ficando de fora por motivo de espaço. Depois vem Dilemma, uma faixa que é mais antiga que as outras aqui que estão no álbum. O High Tide, inicialmente, ele conseguiu ensaiar e gravar demos no estúdio da Apple, no estúdio dos Beatles. Depois, com essas demos, eles foram contratados pelo selo Liberty e aí sim gravaram o álbum pelo Liberty. Mas eles tiveram boas relações ali com os Beatles e conseguiram gravar demos ali no Apple Studios. E Dilemma faz parte disso, ainda como também as faixas, as demos de Death Warm Up e Push But Not Forgotten também, então desse período. E depois Time Gouges também, uma faixa mais ácida, também uma faixa um pouco mais introspectiva que as demais. E é uma pena que essas faixas que estão com bônus aqui, pelo menos 3 aqui, que não são demos, poderiam ter entrado no segundo álbum do High Tide, que é auto-intitulado. E pega um pouco mais leve, tem um pouco mais de influência de folk, mas não completamente. Na época, esse aqui álbum aqui foi bastante elogiado pela crítica, mais do que merecidamente. Mas o segundo álbum ele foi meio que desprezado e aí com isso a banda acabou se desfazendo ali em 71. Eventualmente eles voltaram uma vez ou outra, o Tony Hill chegou a gravar com outros músicos canções sob o nome High Tide, mas infelizmente boa parte dos músicos já faleceu. E o Simon House chegou a fazer parte do Hawkwind. Se eu não me engano, acho que a partir do The Hall of Mountain Grill, daí de 74, que ele entrou para a banda. Inclusive o Hawkwind tem uma ligação com o High Tide. O primeiro show de destaque do Hawkwind, quando ele ainda se chamava um Group X, aconteceu como banda de abertura do High Tide. Inclusive o High Tide emprestou os instrumentos para o então Group X, futuro Hawkwind, poder fazer a apresentação deles. E aí começou também a chamar a atenção ali do underground londrino, especialmente na região de Ladbroke Grove, e o resto é história. E infelizmente esse é um álbum pouco lembrado hoje em dia, mas junto com Andrômeda é quase que um proto-heavy metal. Eu já falei do Andrômeda aqui no canal anteriormente, e é um álbum que, para quem gosta aí de som pesado, mas ainda assim psicodélico, viajante, isso aqui é mais do que uma ótima pedida, é quase que obrigatório. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!